Olá, eu sou Cris Alcazar, roteirista e escritora, e esse é o curso Roteiro 1 Fundamentos. Nesse módulo, eu vou dar uma passada nos termos e verbetes técnicos usados no cinema e na TV que todo roteirista precisa conhecer e saber o significado. Esse módulo vai ser tipo um manual. Eu vou começar por um substantivo importantíssimo, fundamental: ação. Ação é a unidade básica do roteiro. É a descrição física do personagem na cena, do ambiente, do movimento, do som e tudo mais que acontece na cena. Tudo que você quer que aconteça nos mínimos detalhes estará descrito no campo ação. É o que joga a sua história para frente. O que nos leva para outro termo técnico importante: ação dramática. Sem drama, a ação é passiva. Fazer um café, por exemplo, é uma ação. Agora, se na hora que o personagem está fazendo um café, entra um homem, o empurra, joga ele no chão, joga o café no chão, grita com ele dizendo que ele não tem autorização para a cozinha, aí a gente tem uma ação dramática. Mas não precisa disso tudo. A ação dramática pode ser uma cena inteira ou um mero gesto. Com o estudo da técnica e a atenção nos conflitos humanos, até a ação mais simples pode ser dramática. A ação dramática é a força que impulsiona a sua trama. São as ações montadas dentro de uma estrutura narrativa que movem a trama. Cena. Cena é uma unidade dramática do roteiro, uma seção contínua de ação dentro de uma mesma localização e tempo. Ela precisa de início, meio e fim. Sequência. Sequência é o grupo de cenas que juntas constituem um mesmo movimento dramático. É uma sucessão de cenas com começo, meio e fim definidos, cuja ideia central é a mesma. É uma unidade ou bloco de ação dramática com uma só ideia central. Maqui define como uma série de cenas, geralmente de 2 a 5, que culminam com um impacto maior que qualquer cena anterior. Temporalidade. Temporalidade é o tempo em que passa a narrativa, o tempo interno da história. Já o tempo dramático é o tempo percebido pelo espectador. Tempo dramático. Tempo dramático é a qualidade da obra cinematográfica de contrair ou expandir o tempo, criando uma nova noção temporal. A noção de tempo dramático está presente em cada partícula, em cada fragmento da estrutura e, consequentemente, também no produto final. Por conseguinte, podemos dizer que existe um tempo dramático total e um tempo dramático parcial, que é aquele que acontece dentro de cada cena. Tema é o ponto de partida da narrativa, sobre o que aborda a ideia central da história. O tema é a primeira e mais importante decisão do roteirista ao começar a escrever uma história. Cabeçalho é a parte inicial da descrição de uma cena no roteiro. No cabeçalho contém indicações importantíssimas para a equipe: localização, tempo, se é dia, se é noite. Aqui nesse exemplo, por exemplo, todo mundo que for ler esse roteiro vai saber que essa cena será filmada no interior. É importante para a produção para saber se, por exemplo, pode filmar num dia chuvoso, que tipo de luz ela tem que levar. Ela vai saber a locação da cena, a casa da Gabi no ano de 1992. Também é importante, pois sendo um filme que atravessa anos, essa casa pode ter sofrido alguma mudança e o diretor de arte precisa agir. E por fim, ela vai saber que é noite. Informação importantíssima para o diretor de fotografia, para o figurinista, para o ator. Insert. Insert é a nomenclatura de uma cena ou plano inserido em meio a uma cena ou sequência e que não altera a sua estrutura. Elipse. Elipse é um recurso narrativo relativo ao tempo, onde uma porção ou bloco de tempo é subtraído ou condensado da linha narrativa. Pista é um recurso narrativo que auxilia e deixa a estrutura narrativa mais instigante. Pista são diálogos, ações ou objetos que são deixados no meio da trama e que serão resolvidos e explicados no futuro. Payoff é uma expressão em inglês que significa recompensa. Essa recompensa é em referência às pistas deixadas ao longo da trama.
Ponto de virada ou plot point são os acontecimentos que têm força para alterar o percurso do personagem. Momentos fundamentais do seu roteiro é quando algo acontece que muda tudo. Esse momento tem que acontecer, é o cerne de toda a história. Ponto de virada. Um ponto de virada, ele pode ser definido como qualquer incidente, episódio ou evento que é introduzido na ação e que acaba por mudar o seu curso. Protagonista é o personagem principal de uma narrativa. É de quem a história está sendo contada. Um roteiro pode ter mais de um protagonista, mas o mais comum é um ou uma protagonista principal. A gente vai ter um módulo só para falar de personagem protagonista. Protagonista. Protagonista é o agente principal que leva através de suas ações o desenvolver da narrativa, ou personagem com o maior objetivo dramático da trama. Beat. Beat é um termo importante e que tem muitas definições. No mundo do roteiro, ele é definido como a menor divisão da narrativa. Na música, ele é um andamento rítmico. Depois que você se habituar a usar esse termo na prática, você vai entender que as duas definições, que a princípio parecem não ter nenhuma relação, são definições irmãs. Uso muito essa mínima unidade dramática para construir a escaleta, que eu vou explicar na sequência. Beat é a menor divisão da narrativa, movimento interno da ação dramática de uma cena. Maquis define como uma mudança de comportamento que ocorre por ação e reação. Beat a beat, esse comportamento em transformação molda o ponto de virada da cena. Na música, ele é um andamento rítmico. Após colocar toda a ideia do roteiro no papel através do argumento e desenvolver a história com todos os eventos da sinopse, chega a hora de estruturar o roteiro. A escaleta é como chamamos esse documento, onde está a estrutura anterior ao roteiro. Escaleta. Escaleta é o esqueleto do roteiro. A escaleta tem as indicações e separações das cenas, todas as situações e ações do personagem. Se no argumento a escrita é mais literária, na escaleta tudo já deve estar transformado em ação. A escaleta é seu trilho. Com ela estruturada, você ganha liberdade para criar, para pirar, para subverter, sem se perder. É como um fio que você se amarra do começo até o fim de uma estrada. Você segue o fio tranquilo, aproveitando o percurso, fazendo paradas, desviando, até andando para trás. Mas você sabe que o seu fio está lá e você sempre pode voltar para ele. Tem que voltar para ele. Logline. Logline é a trama principal do filme resumida em uma frase. Storyline é um texto super curto, resumido da sua história. Ele se aprofunda na descrição dos personagens e do conflito, e é o mais claro e objetivo possível. Ele é uma importante ferramenta de venda. Na storyline, você deve apresentar o conflito, desenvolvê-lo e expor sua resolução em mais ou menos 5 linhas. Arco narrativo é o caminhar da narrativa e sua mudança de um ponto para outro. A sua história tem um arco narrativo e seus personagens também têm um arco narrativo. Arco narrativo é a construção cronológica da sua história. Normalmente, o arco narrativo é composto por exposição, que é o começo, ação crescente, que são as complicações, e o clímax, que é a tensão máxima. Ação decrescente, que é a liberação de tensão, e a resolução, que é o fim. Argumento é uma etapa importantíssima na construção de um roteiro, seja um curta, seja um longo, um documentário, uma série. O argumento é um dos primeiros textos que você vai escrever e também o texto que os produtores e investidores vão ler primeiro, então capricha nele. Argumento. Argumento é a defesa da sua história, a história do filme de forma condensada, sedutora e objetiva, sem diálogos, mas você pode botar um diálogo ou outro se você acha que isso vai ajudar no entendimento. E com tudo que foi importante para o entendimento completo da sua história, do início ao fim. Geralmente tem entre 5 e 20 páginas. Sinopse. No cinema, a sinopse é um documento que apresenta a narrativa de forma literal e resumida, sem diálogos, mas com todos os eventos descritos. É o documento que o roteirista escreve depois do argumento. Narrativa é a história propriamente dita. Ela está contida no roteiro de forma a se transformar em uma obra audiovisual. Tratamento é cada versão descrita ou reescrita de um roteiro. Numeramos os tratamentos. Exemplo, Gabi, primeiro tratamento. Gabi, segundo tratamento. O último tratamento é o roteiro final.
Te encontro no próximo módulo.